Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse curso maravilhoso e tão esperado por vocês. Muita gente me pediu esse curso, na verdade. Na verdade, não me pediram esse curso, tá? Me pediram o tutorial. Cara, como que faz esses pedaços de mundo aí que você faz, que você tanto fala e tudo mais? Faz um vídeo, faz um tutorial. E aí, gente, pera, eu já tô falando demais. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Fábio Oliveira. Se você não me conhece ainda, se você não me segue, se você é a primeira vez que você me viu, foi em algum anúncio por aí para vir para esse curso, eu vou te pedir para ir lá no Instagram, me seguir, Design e Criação, para conhecer melhor o meu trabalho, para você realmente saber quem tá falando aqui com você, beleza? E se você já me conhece, é um prazer te ter aqui também, assim como é um prazer ter todos vocês aqui, beleza? Meu nome é Fábio Oliveira, eu trabalho com designer há mais de 15 anos e nos últimos anos eu me aventurei a estudar cada vez mais. Porque assim, durante muitos anos eu comecei lá do zero, autodidata, pegando ali o Fireworks. Quem lembra das antigas aí que antigamente a gente mexia muito no Fireworks, né? Era um programa também da Adobe que já está extinto. Eu me sinto muito velho falando isso, mas é a pura verdade. Eu mexia muito no Fireworks, mexia muito no Corel também. E sempre tive uma resistência para mexer no Photoshop porque eu achava muito complicado. Como que eu vi? Como que eu tive contato com o Photoshop? Meu pai, lá quando a gente morava em Brasília, em 1900 e alguma coisa, meu pai já mexia no Corel, no Photoshop, então é muito das antigas. E eu via aquilo e eu ficava louco, eu falava, caramba, bicho, meu pai consegue representar, reproduzir, na verdade, coisas no computador, desenhos, e eu sempre amei desenhar, e eu achava aquilo extraordinário. Computador já era uma coisa fascinante. Ver aquela reprodução de desenhos que eu tanto amava no computador era mais impressionante ainda. Só que eu sempre achei muito difícil. Por quê? Porque eu me acostumei com aqueles programinhas. Todo mundo, quando é pequeno, eu acho que tem acesso a primeira vez ao computador, pelo menos antigamente. A gente ia pro Paint, lembra? Que a gente pegava um baldinho de tinta, clicava na bolinha e a bolinha pintava da cor que a gente queria. E vários softwares hoje também funcionam dessa forma. Só que o Photoshop, eu lembro que a primeira coisa que eu tentei fazer no Photoshop foi pintar uma bolinha. Peguei o círculo, fiz o círculo, peguei o balde de tinta, apertei na bolinha e o que aconteceu? Nada, porque não era assim que funcionava. E eu achava que por isso era tudo muito difícil. E eu levei isso na minha cabeça durante anos e anos e anos, e sempre resistente a mexer no Photoshop, por causa dessa dificuldade que eu criei na minha cabeça. Só que um dia, quando eu comecei a realmente me aprofundar na profissão designer, depois que eu tive aí meus 17 anos, 18 anos, que foi quando eu comecei meus primeiros jobs que lucravam realmente, e faz muito tempo, que hoje eu tenho 33 anos, lá nos meus 17, 18 anos, eu comecei a perceber que, cara, se eu não mexer no Photoshop, eu não vou para lugar nenhum nessa área. Porque, cara, designer, hoje o Photoshop é o software mais poderoso do mundo de produção para designers. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí eu falei, cara, ou eu aprendo ou eu aprendo. Porque não tem jeito, eu amo designer, eu vou ser designer, eu vou viver disso um dia e eu preciso aprender as melhores ferramentas para eu saber, para eu realmente viver disso. E aí é que eu entrei de cabeça no Photoshop e comecei a realmente produzir, percebi e vi que não era com um baldinho de tinta ali que eu ia pintar a minha bolinha ou qualquer outra forma que eu colocasse aqui no Photoshop. E isso foi destravando a minha mente para entender melhor o Photoshop. E é isso que eu quero passar para a maioria de vocês. Essa técnica que eu vou mostrar para vocês, muita gente olha hoje em dia e acha que é impossível de fazer por falta de conhecimento, por falta de informação ou por falta de habilidade mesmo no Photoshop. E às vezes é muito mais simples do que você imagina. É como se fosse pintar a bolinha com um balde de tinta. Eu achava que era com o baldinho de tinta que eu ia pintar a bolinha, mas não era. Simples assim. Algumas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, muitas vezes vocês vão achar que você faria de um outro jeito e nunca conseguiu. Só que quando eu te mostrar o jeito que é, você vai falar, cara, não é possível que eu até hoje não tinha me atentado a fazer isso e tentado fazer isso.
Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje no decorrer desse curso. Bem, eu tô com uma colinha aqui, às vezes eu olho para baixo porque eu tô com uma colinha, porque é muita coisa que eu preciso falar para vocês, principalmente nessa primeira aula, e eu não quero me perder, beleza? Bem, vamos lá, já falei tudo que eu tinha que falar, inclusive. Vamos lá, eu quero falar sobre o que a gente vai ver na aula de hoje. Bem, a aula de hoje, o que eu preparei para a aula de hoje, a gente vai seguir um passo a passo, beleza? Eu quero lembrar, antes de mais nada, que esse curso é um curso pago. Mas, para vocês que se cadastraram, que estão aqui me acompanhando, que me acompanham no Instagram e tudo mais, eu tô dando esse curso para vocês. Ah, Fábio, mas esse é mais um daqueles cursos onde a pessoa fala Semana do Pedaço de Mundo e no final eu não vou aprender nada e você vai me vender alguma coisa? Cara, tem duas coisas aí. Primeiro, esse não é um curso que eu vou falar e você não vai aprender nada. Até porque, no final desse curso, você que fizer tudo vai ter certificado. Eu vou certificar, eu vou te dar, emitir um certificado falando você fez o meu curso de A Piece of World, que é o nome do meu projeto, e você está apto, sim, a criar pedaços de mundo usando as técnicas que eu te ensinei, beleza? Eu vou te dar um certificado, então fica tranquilo. Se você está aqui, você vai aprender a fazer esses minimundos. É claro, você tem que ter uma noção básica de Photoshop, porque isso aqui não é um curso de Photoshop. Eu não vou pegar na sua mão e ensinar a você a produzir no Photoshop. Mas se você já tem uma breve noção, e mesmo se você não tiver e tiver muita vontade, cara, eu garanto que se você prestar atenção, você também consegue, porque é o passo a passo. Eu vou falar exatamente, você vai pegar essa ferramenta e vai fazer isso, isso e isso. Então, mesmo que você não saiba Photoshop, você seguindo o passo a passo, você também vai conseguir fazer. Talvez não vai ser um pedaço de mundo mais extraordinário no começo, mas com prática você com certeza vai conseguir fazer pedaços de mundos extraordinários e pode sair desse curso aqui com certificado. Segundo ponto, você vai querer me vender alguma coisa. Sim. No final desse treinamento, que é pago, mas eu estou dando para você, eu vou abrir uma oportunidade única só para quem estiver vendo esse curso, tendo esse treinamento, tá? Eu não vou abrir para as outras pessoas essa oportunidade. Talvez uma outra, sim, mas essa oportunidade eu só vou abrir para vocês que estão aqui no curso, que é uma oportunidade de um curso muito mais abrangente, focado em Photoshop, focado em estratégias de engajamento, de marketing para Instagram, para o seu Instagram ser tipo o meu, ser tipo de vários outros designers que eu vejo, que são Instagrams de ponta, cara. Instagrams que realmente geram engajamento, geram venda, geram conversões. E o mais interessante do curso e da oportunidade que eu vou abrir no final desse treinamento para você é que você, da sua casa, pode fazer exatamente o que eu faço há 5 anos, desde há 5 anos que eu faço isso, 5, 6 anos que eu faço isso, que é ganhar dinheiro exclusivamente com design. Ganhar dinheiro em casa, trabalhando para clientes, fazendo exatamente o que eu vou ensinar você a fazer. Eu não estou falando de um cursinho pequeno, estou falando de um curso que você provavelmente não viu tudo que eu vou ensinar num só lugar. E eu vou fazer isso para você, só que não vamos nos aprofundar muito nisso agora, porque o foco disso aqui não é esse curso específico, é o curso gratuito que eu vou tô dando aqui para vocês do A Piece of World. Eu quero que todos vocês façam pedaços de mundos extraordinários e, gente, se vocês estão animados com essa aula, com esse curso e vocês realmente querem ficar até o final, ganhar o certificado e aprender a fazer isso aqui de uma vez por todas, por favor, tira um print dessa tela, dessa aula aqui, me marca lá o Design e Criação no story lá do seu Instagram e deixa eu saber quem tá aqui, quem tá comigo, quem tá interessado e quem tá realmente participando disso com vontade, tá? Lembrete importante, só ganha o certificado no final do curso quem vê todas as aulas e executar todas as atividades. Não é um cursinho onde eu vou simplesmente certificar quem simplesmente viu. Tá? Eu preciso que vocês produzam para eu saber que realmente vocês estão aptos a ganhar o certificado.
Eu não vou certificar quem não souber produzir, tá? Então, vejam todas as aulas eu vou dar um exercício novo para vocês, ou praticamente em todas as aulas eu vou dar um exercício novo para vocês, e se vocês fizerem tudo, vocês vão ganhar o certificado no final, assinadinho por mim aí, falando que vocês estão aptos, beleza? Outro lembrete importante, essa aula é em formato estreia, por quê? Porque infelizmente eu não posso estar em live com vocês no vídeo. Eu provavelmente estou aí no chat vendo todos vocês comentando, e por favor, comentem se vocês estão aqui pela primeira vez, se vocês já me viram antes, comentem aí no meio da aula o que vocês estão achando. Por favor, dê o like nessa aula para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Eu sei que até agora parece que é uma enrolação, mas é a primeira aula, eu preciso explicar isso tudo para vocês. E provavelmente eu tô aí no chat, ao vivo, vendo vocês, tá? Eu não posso estar em live porque eu tenho um filho muito pequenininho ainda, ele tem 11 meses e o horário bom para vocês é o horário exatamente que ele dorme. E eu prefiro poupar ele desse... Eu falo muito alto, eu prefiro poupar ele desse transtorno do que simplesmente entrar em live aqui e ficar com medo de falar alto com vocês aqui para mostrar empolgação, porque eu tô muito empolgado, e acordar o pequeno, entendeu? Então, eu sei que vocês entendem. E eu tô aqui no comentário vendo vocês, tá? Lembrando que, por favor, vejam todas as aulas, curtam todas as aulas, aproveitem, esse curso é para vocês. Esse curso aqui não é gratuito, eu estou dando gratuitamente para vocês que estão aqui, se cadastraram antecipadamente, e até o final do curso, quem vai assistir as 7 aulas desse curso e fizer todas as atividades vão ser certificados. Beleza? E outra, só vai ter acesso à grande oportunidade final quem estiver até a última aula, tá? É na última aula que eu vou dar o certificado e é na última aula que eu vou abrir essa grande oportunidade para todos vocês, beleza? Quem na sexta aula já desistir de tudo, tchau, tá tudo bem. Esse curso, a outra oportunidade não tira tudo que você aprendeu aqui, tá? Uma coisa não depende da outra, isso aqui é um curso, realmente um curso completo, mas você... Provavelmente, se você não ficar até a última aula, você não vai ter nem acesso à oportunidade, nem o certificado desse curso, beleza? Então, gente, sem mais delongas, já falei, deixa eu ver aqui, já falei, beleza, sem mais delongas, vamos ao curso. O que a gente vai ver nessa primeira aula? Nessa primeira aula, a gente vai começar pela base, a gente vai construir o nosso bloco, tá? Para quem não sabe, os pedaços de mundo aí que eu comecei a construir lá, o meu primeiro pedaço de mundo aí, que a Piece of World é o pedaço de mundo, e eu fiz ele em inglês por motivos específicos que não vem ao caso agora, mas o primeiro pedaço de mundo que eu fiz foi quadradinho. Muito usado aí por vários outros grandes designers, muito feito e reproduzido por vários outros grandes designers. E uma das coisas que me incomodou muito quando eu publiquei esse primeiro mundinho foi que as pessoas começaram a falar que eu estava copiando alguns outros designers e plagiando alguns outros designers por motivos ridículos. Por motivos que eu acho que, meu Deus, são tão banais que eu simplesmente mudei e comecei a produzir outro tipo de mini-mundo, que é a Sphere Edition, que se vocês me acompanham, vocês já viram várias esferinhas que eu faço, que não é o caso desse curso, o curso é do cubinho, mas eu mudei, porque tinha muita gente vindo falando que eu tava roubando, cara, e coisas pesadas, tipo, você tá roubando o cara, que é o Benny, né? O Benny é um grande designer, um moleque fantástico, designer, um moleque novo e extraordinário, que agora tá fazendo mini mundos também. E aí, o que rolou, cara? Rolou que o seguinte... muita gente começou a falar que eu estava copiando e até roubando a ideia dele, como se ele tivesse começado com isso, mas Minimundos é uma coisa muito, muito mais antiga, até fiz um post depois sobre isso. E aí, o que eu resolvi fazer? Cara, alguns dos comentários falavam o seguinte, cara, você está copiando na cara dura, por quê? Porque a posição do seu bloco é a mesma posição do Benny, por exemplo. A luz vem do mesmo lugar.
a sombra é projetada para o mesmo lugar e é tudo muito igual. E eu falei, cara, mas não é possível que essa galera tá falando isso, porque se eu tenho uma luz projetada na direita, a minha sombra vai ser uma luz que se liga na direita, que se incide sobre o objeto na direita, a sombra obrigatoriamente vai ser projetada para a esquerda. Não tem outro jeito, isso é física, cara. E aí eu pensei, cara, não é possível que a galera tá falando isso, como se... teve gente até que falou, cara, pelo menos muda a direção da sombra. Mas como, criatura? Se a luz está vindo dali, a sombra tem que vir, tem que ir para lá, não tem jeito. Ah, mas muda a luz também. Cara, mas aí não vai casar com a composição. E aí o que eu resolvi fazer? Eu pensei, eu vou fazer um tutorial para todo mundo entender como funcionam as coisas, para a galera não achar que uma pessoa criou essas propriedades naturais, que é a luz, que é a sombra, que é o posicionamento, essas coisas. Porque senão as pessoas começam a achar que isso tudo é propriedade de um designer e todo mundo que fizer isso tá copiando, ou roubando, ou plagiando. E meu Deus, gente, eu falei, cara, peraí, esse mundo aí é meu, eu criei esse mundo. Quando as pessoas começaram a comentar no mundinho que eu tinha criado, eu falei, cara, esse mundo quem criou fui eu. Esse é o mundo que eu criei, esse é o meu, as minhas horas de Photoshop, as minhas imagens, as minhas técnicas, não foi o cara. Por que eles estão falando que eu copiei, eu peguei alguma coisa pronta? Fui eu que fiz. E aí eu falei, cara, quer saber, eu não vou pegar pilha com isso mais, peguei muita pilha com muita gente, mas eu falei, não vou pegar pilha com isso mais. E eu vou, qual que é a melhor forma de mostrar para as pessoas que como funciona a parada? Pra galera parar de uma vez por todas de achar que eu tava copiando ou fazendo alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer um tutorial pra galera ver realmente como que é e vai acabar isso. A pessoa vai ver que realmente não é uma propriedade de um designer. É lógico, é uma coisa lógica, é assim que se faz, não tem outro jeito. É assim que se faz e pronto. É igual um sanduíche, pão, hambúrguer e pão. O McDonald's faz assim, o Burger King faz assim, o Bob's faz assim e um monte de outros fazem assim também. É assim que faz. Então, eu vou mostrar para vocês o porquê de cada coisa nessa primeira aula. Eu vou ensinar vocês a fazerem o bloco de vocês na posição certa, entre aspas, porque não existe um certo e errado. Existe uma coisa visualmente, esteticamente boa de se ver, beleza? Eu vou mostrar para vocês como fazer, por que a gente vai fazer, de onde a luz vem e por que a luz vem daqui e a sombra é projetada aqui, como que a sombra é projetada, enfim. É isso que eu vou mostrar para vocês nessa aula. Senta aí, se prepara, anota tudo que vocês têm que anotar, porque nenhuma aula fica gravada. Todas as aulas são ao vivo, no formato estreia, e logo depois da aula ela é tirada do ar. Provavelmente fica aí mais uns 20, 25, eu vou colocar aqui, eu vou deixar mais ou menos uma hora e meia ativa a aula ainda, para as pessoas que não conseguirem ver na hora, para elas conseguirem, as pessoas que conseguirem ver mais tarde um pouquinho, porque eu entendo que muita gente está na correria e tudo mais, mas hoje ela sai do ar, beleza? A aula não tem replay, não fica gravada, então aproveita a aula, tá bom? Bem, vamos lá então, vamos começar aqui. Bem, tô com o meu Photoshop aberto aqui, eu criei uma tela aqui de 2000 por 2000 pixels, tá? Branca, 72 dpi, normalzinho, RGB, se vocês quiserem até volta aqui, ó, desse jeito aqui, 2000 por 2000, 72, RGB, 8-bit, criei, ok, tá aqui. Bem, antes de fazer isso aqui, esse bloco, só para vocês terem uma ideia do nível de detalhes que eu vou dar para vocês, eu contei quantas vezes eu apertaria o botão para fazer o bloco exatamente da forma que eu vou fazer aqui. E eu vou mostrar para vocês, para que sempre que vocês quiserem fazer exatamente assim, vocês tenham essa facilidade. Com a ferramenta retângulo, eu venho aqui no meio, seguro o Alt, ou na verdade clico primeiro, depois seguro o Alt e o Shift para ele. Por que o Alt e o Shift? Porque ele, com o Alt e o Shift pressionado, ele vai, a partir do centro, fazer um quadrado perfeito, com os ângulos iguais, tá? Os lados iguais. Soltei, beleza. Tá aqui o meu quadradinho, ele tá todo branco. Eu só clico duas vezes aqui
e pinto ele de qualquer outra cor. Vou pôr em escala de cinza aqui para ficar legal, para dar uma noção de luminosidade, beleza? Bem, pus aqui num cinza qualquer. Agora eu venho aqui nas minhas propriedades, você pode ver que os cantos estão um pouco redondos, tá? Eu não quero isso, eu quero os pontos agudos. Eu venho aqui e ponho 0 aqui nessas propriedades. No meu, os pontos estão sempre com 10 pixels de curvatura dos lados, porque eu deixei configurado assim, mas provavelmente o seu não vai precisar fazer isso, tá? Se precisar, é só vir aqui em propriedades, no painel propriedades e tirar a opção de ângulos curvados aqui, tá? Só colocar 0. Se eu colocar 20 aqui, você pode ver que o ângulo aqui, como tá todo o vínculo, todos os ângulos estão vinculados, todos os ângulos terão 20 pixels de curvatura, tá? E eu não quero isso, 0 ângulos extremamente agudos. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? O meu quadrado está aqui. Eu vou apertar Ctrl T para transformar esse quadrado, vou rotacionar ele aqui no sentido em menos 45 graus, mas para vocês entenderem melhor, com a ponta para cima e a ponta para baixo, como se fosse um losango, tá? A ponta para cima e a ponta para baixo inclinadinho assim, porque o que a gente tem que fazer aqui é um efeito tridimensional. A gente precisa colocar essa ponta de cima lá atrás e essa ponta de baixo aqui para frente, como se fosse, beleza? E aí, o que eu fiz? Eu poderia muito bem fazer de determinada forma, ou com o Shift e fazendo assim, e assim tá bom, e tá tudo ok, fazer assim, só que eu pensei, cara, se eu fizer assim, vai ter gente com certeza que vai fazer muito, ou vai fazer pouco, vai ficar assim estranho, ou vai fazer mais ou menos. Então, o que eu falei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantas vezes para baixo, quantas vezes para cima eu cliquei. Se as pessoas quiserem fazer exatamente assim, elas vão fazer. Se elas quiserem fazer no olho, também não tem importância. Você vai segurar o Shift, tá? E vai diminuir aqui o seu quadrado do jeito que você quiser. E depois você vai seguir os próximos passos que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou mostrar para todo mundo como eu fiz, tá? O jeito exato que eu fiz. Clico uma vez no quadrado. Com o atalho A, eu vou com a seta branca aqui, essa setinha branca aqui, e vou selecionar o primeiro vértice lá de cima. Com o Shift pressionado, eu vou apertar 35 vezes para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Mesma coisa no vértice de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Fiz 5 vezes aqui. Ainda acho que tá muito largo, tá? Tá muito inclinado. É como se ele tivesse muito inclinado para baixo. Eu vou vir aqui mais 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente isso que eu fiz no meu mini mundo, no meu pedaço de mundo lá, quando eu fiz. E quando eu faço quadrado é sempre assim, tá? 40 vezes para cima, 40 vezes para baixo nos vértices das extremidades na vertical, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou arrastar um pouquinho aqui para cima, só para ter um espaço. Vou segurar a tecla Alt e arrastar isso aqui para baixo. Bem, o que eu fiz? Só dupliquei a forma de cima, coloquei embaixo. Aqui, ó, Rectangle 1 Copy. Eu vou colocar isso aqui de outra cor, para mudar a cor de um elemento com propriedades próprias. Como você sabe que um elemento no Photoshop tem propriedades próprias, quando ele tem um íconezinho do lado da sua layer, beleza? Aí ele tem propriedades próprias. Para mudar isso aqui, é só clicar 2 vezes nesse íconezinho e mudar a cor aqui. Vou pôr um outro cinza aqui. E vou jogar essa layer para baixo, tá? Aqui nessa layer de cima eu vou colocar o nome topo. E aqui nessa layer de baixo não vou colocar nome nenhum, vocês vão entender por quê, tá? Feito isso, o que eu comecei a criar aqui? Eu comecei a criar a fórmula do pedaço de mundo, onde eu tenho a superfície, onde a gente vai colocar os nossos elementos, as nossas coisas, água, terra, montanha e essas coisas todas. E eu tenho a base de baixo,
que provavelmente nunca vai aparecer. Não necessariamente, tá? Ela pode aparecer indiretamente, mas não vai aparecer assim necessariamente sempre. Por quê? Porque muitas vezes a parte daqui e a parte daqui é sólida. E aí você não vê a parte de baixo, você só vê as laterais, tá? Mas, por exemplo, quando for uma água, quando for alguma coisa assim, aí sim você vê essa parte de baixo. Mas isso aí é um assunto para as próximas aulas. Vamos focar no bloco, beleza? Feito isso, um macete legal para a gente não ter tanta dificuldade em fazer as laterais. Pega a seta, Ctrl R, você vai ativar as setas do Photoshop, tá? Ctrl R ativou as setas, você vai vir aqui e vai colocar uma seta em cada extremidade. Tá vendo? Nas extremidades aqui de tudo. Aqui, setas na horizontal, réguas na horizontal, tá? Agora a gente vai para vertical. Vamos colocar aqui réguas aqui. Réguas aqui, você pode ver que ela trava, né? Ela trava quando tem que travar. E régua aqui. Esse aqui, na verdade, você vai colocar aqui, ó. Tá? Nas extremidades da base de cima. Eu sei que aqui a gente tem as pontas da base de baixo, mas a gente vai colocar aqui nas bases de cima, tá bom? E também, eu falei na base de cima, mas também a gente vai colocar na base de baixo. Porque a gente vai precisar dessa base também, desse ponto também. Agora tá muito simples da gente fazer as nossas laterais. Por quê? Com a tecla P, que é a nossa caneta, Pen Tool aqui, a gente vai simplesmente clicar nos pontinhos, nas vértices aí, que a gente precisa clicar nas réguas, tá? Se a gente não tivesse essas réguas aqui, a gente poderia perder o rumo um pouco dos pontos que a gente tinha que criar. Mas com as réguas fica tudo mais fácil. Mesmo com as réguas, às vezes a gente tem que ajustar, tá? Eu vou mostrar para vocês que provavelmente a gente vai ter que ajustar aqui. Mas eu vou clicando aqui exatamente nos pontos que eu quero fechar a minha lateral. Fechei uma lateral, eu vou começar a mudar a cor do cinza aqui. Deixa eu colocar esse cinza aqui mais claro, porque como ele é o topo, ele vai receber mais luz. E aí ele é bem claro. Esse lado aqui é mais escuro, por quê? Porque a luz vai vir desse lado. A luz vai vir aqui, ó. Vai vir daqui. A luz vai vir daqui, pá. E esse lado aqui tá coberto, ele tá escondido lá atrás. Então, aqui não recebe tanta luz, por isso que ele vai ser mais escuro aqui. Vocês vão ver isso nas próximas aulas também, o porquê disso tudo, tá? E agora vamos fazer a outra lateral do mesmo jeito que a gente fez a lateral esquerda. Vamos fazer aqui, ó, pegar os pontinhos na régua, clicar, Photoshop vai travando os pontinhos, pronto. Aqui, e aí, Fábio, aqui vai receber luz? Não vai? Olha só, a luz está vindo daqui. Se a luz está vindo daqui, sendo projetada aqui de cima, tá? Ela vai projetar aqui, ela vai pegar essa área toda aqui diretamente. E essa área aqui tem um contato maior com a luz. Aqui, ó, a luz começa aqui também. Só que conforme ela vai andando para cá, para a esquerda, ela vai chegando perto de onde não pega tanta luz. Então, a luz aqui, ela não vai ser completa aqui tudo. Ela não vai pegar essa parte inteira. Ela vai pegar parcialmente essa parte aqui da lateral direita, beleza? Porque a luz está vindo diretamente aqui, só que ela vai se dissipando conforme os elementos vão chegando para a esquerda, vão se distanciando da fonte de luz, beleza? Por isso que aqui a luz desse lado aqui vai ser um pouco mais branda, um pouco mais suave, beleza? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Pronto, o nosso bloco tá basicamente pronto. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Como vai pegar um pouquinho de luz, eu vou mudar ele para um cinza um pouquinho mais claro, só para a gente ter essa noção, tá? Beleza. Feito isso, o nosso bloco tá pronto. Nosso bloco o nosso bloco principal tá pronto. Bem, agora eu venho aqui em Ctrl, dois pontos, tá? Para ocultar essas guias aqui, né? Essas réguas, para não me atrapalhar. Ou eu venho aqui, ó, se tiver aqui presentes, né? Se as réguas estiverem aqui, terminei de fazer o bloco, eu quero sumir com essas réguas. Para eu não ter que ir um por um para lá, eu venho aqui em View, venho aqui em Show,
Aí eu venho aqui em Guides, beleza? Ctrl ponto e vírgula, não é Ctrl dois pontos. Ctrl ponto e vírgula. Aí ele some, beleza? Bem, fizemos o nosso bloco. Aí aqui é lógico, você pode selecionar tudo, se você quiser menorzinho, vai com Alt segurado, né? Seleciona tudo, com Alt segurado você vai diminuir aqui ou aumentar proporcionalmente o seu bloco. Beleza, esse é o seu mini mundo. Aí agora as pessoas chegaram para mim e falaram assim, Fábio, você copiou o formato lá, né, do cara lá que fez e, pô, por que você fez isso, cara? Por que você tá copiando até o formato, até a forma do negócio? E eu vou te falar uma coisa, qual que é o objetivo das produções de um designer? Entre vários objetivos, dentre inúmeros objetivos, um muito forte é você mostrar técnicas, o maior número de técnicas possíveis para tornar aquilo bonito, para tornar o design daquilo atraente. Essa é um dos objetivos principais de um design. Imagina se um designer ganhasse a vida só pegando coisa pronta e colocando nos lugares assim, em alguns lugares da tela e falando, pronto, isso aqui que eu fiz. Cara, ele não fez técnica nenhuma, ele pegou tudo pronto. Tá? Ali você não consegue ver que ele teve que usar uma técnica para fazer aquilo ou para fazer aquilo outro. Enfim, um dos principais objetivos do designer é tornar o visual belo e mostrar a sua técnica. Não adianta você ser um designer sem técnica. Não adianta você querer ser um designer sem saber usar ferramentas. Não adianta. Ou sem saber como funcionam as coisas, ou seja, ter uma base teórica também. Não adianta, cara. Você precisa usar. E aí a gente, depois disso tudo que eu falei para vocês, a gente entra no cerne da questão. Por que esse posicionamento do bloco? Por que esse posicionamento se é igual a que o cara fez lá? Porque é o seguinte, o objetivo do mini mundo, nesse caso aqui, é tanto mostrar a superfície do minimundo, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu particularmente não gosto quando o minimundo é muito fino, porque a área da superfície é muito pequena. A gente não consegue trabalhar com tanta coisa aqui dentro, a gente não consegue mostrar beleza numa área tão pequena. Por isso que eu gosto do bloco um pouco mais inclinado, igual o que o cara fez, igual que muita gente fez, e com mais área para a gente trabalhar, para a gente ter mais liberdade criativa, para eu conseguir colocar um mar e uma montanha, eu conseguir colocar um mar, uma montanha e uma casa de praia, para eu conseguir colocar vários níveis de montanha, para eu conseguir colocar um vale grande. E numa área pequena e fina, eu não conseguiria trabalhar com tanta beleza assim. Ou seja, a minha técnica seria muito pobre, a minha técnica seria muito ruim. Por quê? Porque basicamente aqui eu pegaria um plano, porque você pode ver que isso aqui está quase plano, certo? Apesar de um pouco inclinado, por isso que você está vendo a superfície dela. É que tá quase plano, eu pegaria uma imagem plana e colocaria ali. Cara, que técnica tem nisso? No que isso aqui ia ficar bonito? Não ia. Tá certo que em algumas produções você pode usar assim mais inclinado, mais fino, enfim, fica a seu critério, fazer do jeito que você quiser. Só que eu gosto de mostrar o que eu tô fazendo. Eu gosto de mostrar a técnica, eu gosto de usar minha criatividade. Com um espaço maior, eu consigo usar mais a minha criatividade. Eu consigo desenvolver mais essa peça, tá? Com espaço maior. Com espaço pequeno, não. Tá, e por que essa angulação? Por que você não faz ela mais virada para pegar mais a parte, mais o lado direito que o esquerdo? Porque, novamente, a gente entra na parte de visual. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sei a diferença de luminosidade. Eu preciso mostrar para as pessoas e eu preciso ter espaço para desenvolver a minha criatividade. Se esse lado aqui fosse... Deixa eu pegar só ele aqui. Se esse lado aqui fosse menor, se esse lado aqui fosse pequenininho assim, tá? E essa inclinação fosse mais virada para a esquerda aqui, para esse lado ser pequenininho, eu ia ter muito pouco espaço para trabalhar aqui, muito pouco espaço para trabalhar aqui. E isso eu não conseguiria desenvolver tudo que eu quero desenvolver. Aqui
esse lado maior, os dois lados maiores aqui, na verdade do mesmo tamanho, é justamente para eu ter espaço para trabalhar na minha composição e para eu realmente diferenciar e dar volume ao meu projeto, à minha composição, com luz e sombra. Aqui, sem eu fazer nada, você já consegue ver a diferença de luz aqui e aqui. Se a gente tem uma fonte de luz bem aqui, se a gente tem uma fonte de luz bem aqui, tá, esse aqui é o sol, a gente pode perceber que aqui a diferença de luz aqui vai contar como perspectiva. Eu vou conseguir olhar para isso aqui e realmente ver um bloco 3D, tá? Eu vou conseguir ver um bloco 3D aqui. Se eu não tiver essa liberdade para trabalhar com o meu volume, fica feio. Realmente fica feio, não fica agradável, não fica, eu não consigo mostrar toda a técnica que eu quero em um lado só. É muito melhor para mim, enquanto designer, mostrar que eu sei fazer alguma coisa com mais espaço do que com um espacinho pequenininho do lado aqui, só para ser mais fácil, só para ficar diferente, e um espaço muito grande do outro lado. Eu vou trabalhar só um ponto de luz. Se eu tivesse só esse lado muito grande, eu trabalharia só esse ponto de luz, só essa frequência de luz. Eu não trabalharia essa frequência e essa frequência. Vocês vão ver quando a gente começar a produzir, por exemplo, quando a gente fizer um elemento água, que faz diferença, faz diferença. Esse lado aqui mais escuro e esse lado aqui mais claro traz volume para a coisa, tá? E assim, eu, enquanto designer, eu quero fazer uma peça e uma composição que eu tenha espaço para mostrar a minha criatividade, para desenvolver a minha criatividade. E esse ângulo aqui é perfeito. Esse ângulo é o ângulo perfeito para fazer isso. Porque esse ângulo aqui, nesse ângulo eu tenho uma base muito boa para trabalhar, um espaço muito grande aqui em cima para trabalhar, e as minhas laterais são iguais. São do mesmo tamanho, tem a mesma área. Isso aqui é um retângulo, é um quadrado, é um cubo perfeito. Só não é perfeito porque os lados não são da mesma do mesmo comprimento, mas em termos de perspectiva é perfeito. Tá exatamente no eixo retinho. Eu tenho um eixo perfeito aqui, tanto aqui quanto aqui. Todas as minhas réguas resolveram aparecer, mas eu tenho ângulos perfeitos aqui na horizontal e na vertical. Se eu não me engano, o Benny, quando ele produz os minimundos dele, eles não têm um ângulo reto, se eu não me engano, tá? Essa ponta aqui, salvo engano, é um pouco mais para a direita, ele é um pouco mais inclinado, só que isso as pessoas não veem, eles simplesmente olham isso aqui e falam, tá igual, é isso que as pessoas veem. Mas, eu só tô, não é nada contra, tá? Eu só tô explicando. Aqui tem um ângulo reto, a gente está no ângulo perfeito, as duas laterais estão do mesmo tamanho, onde a gente pode aproveitar muito esse espaço para fazer coisas mais bonitas, colocar mais detalhes, colocar mais texturas e etc. E a base é grande o suficiente para a gente trabalhar vários elementos nela. É simples, é pura e simplesmente por isso que eu fiz nesse formato. Tá? Não é copiando ninguém, não é fazendo igual a ninguém, é simplesmente porque esse formato é o formato perfeito para fazer esse tipo de composição. Beleza? Deu para entender? Entenderam tudo certo? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer o formato de vocês. Não terminou aqui, vamos fazer agora os detalhes de sombra e de acabamento no chão, para a gente deixar tudo mais real, beleza? Inclusive outra coisa, esses acabamentos aí são iguais. Não, cara, a partir de agora vamos combinar uma coisa? Eu não falo mais de nada que eu fiz porque os outros falaram que é igual a alguém, tá? Eu só vou fazer, porque é o melhor jeito que eu tenho para mostrar para vocês que eu não preciso copiar de ninguém e que você também não precisa copiar. Apesar de você estar fazendo exatamente como eu tô te ensinando, no final desse curso você vai ter técnica o suficiente para criar o seu próprio mini mundo, o seu próprio pedaço de mundo. Então, cara, põe aí, vamos criar uma hashtag aqui pra gente
publicar no nosso story, eu queria muito que vocês publicassem um story, tirassem uma foto aqui e colocassem a hashtag eu crio meu mundo. Pronto, eu crio meu mundo. É isso. Porque eu crio os meus mundos, eu não pego de ninguém, eu não copio de ninguém, eu crio o meu mundo, beleza? E eu quero que você também crie o seu. No final desse curso é fato que você vai conseguir criar do jeito que você quiser, beleza? Vamos lá. Bem, feito isso aqui, depois que você fez o seu bloco de base, né, o bloco base aqui, a gente vai fazer um acabamento muito simples, que é o acabamento de sombra na base, tá? A base vai ter uma sombra vinda do chão, que vai dar um voluminho aí também, pra gente conseguir trabalhar beleza nisso aí. Como que eu vou fazer esse efeito de sombra? Eu vou fazer o seguinte, eu vou, com a tecla Ctrl pressionada, eu vou pressionar num dos lados, tá vendo aí do lado direito, eu vou até colocar aqui, ó, direito, esquerdo, porque senão a gente sempre vai confundir. Bem, eu coloquei aí uma seleção do lado direito, e agora vem uma coisa sensacional da gente ter feito exatamente assim, num ângulo reto, com os dois ângulos iguais, com os dois lados extremamente iguais, exatamente iguais. Porque eu posso fazer a sombra de um lado e replicar para o outro lado, porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma angulação, só que de lados diferentes, beleza? Outra sacada do porquê fazer no ângulo reto é o melhor possível e o mais prático para você criar esse tipo de mundo, beleza? Vamos lá. Peguei aqui na direita, Ctrl, cliquei em cima da camada, ele cria uma seleção aí no meu objeto. Aí eu vou criar uma nova layer, no maisinho aqui, com o brush, tá? Tecla B aqui, com um brush mais suave, tá? Um brushzinho bem suave aqui, ó. Como que eu aumento e diminuo assim? Seguro a tecla Alt do lado esquerdo, o Alt esquerdo, o Alt direito não, o Alt esquerdo, e com o botão direito do mouse eu arrasto para o lado e para o outro, beleza? Ele aumenta e diminui o meu brush aí, tá? Para cima e para baixo ele deixa o brush mais duro ou mais suave, tá bom? Então, para os lados aí, vou deixar o brush mais ou menos nesse tamanho. E aí não tem um tamanho específico, vocês podem definir isso aí conforme vocês vão produzindo. Eu vou escolher a cor preta, tá? Apertei a tecla D para essa paletinha aqui mudar do vermelho para o branco para o preto e branco, tá? É um padrão, quando você aperta D faz isso. Quando você aperta X, você troca aqui o lado das cores, beleza? A cor de primeiro plano muda quando você aperta o X, tá? Com o D eu escolhi a cor preta e eu vou só apertar. Como eu tô com a seleção ativa no objeto, se eu pintar aqui fora não vai acontecer nada. Ele só vai aceitar pintar dentro da seleção, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou aqui, bem aqui embaixo, aqui, ó, não precisa ser aqui, tá? Para você chegar e fazer assim, não precisa ser assim. Eu gosto de, se você quiser sim, mas eu gosto de uma sombra mais suave aqui. Então, como o meu brush é suave, eu não preciso estar em cima da seleção para aparecer. Eu posso dar um zoom aqui para você ver. Se eu apertar aqui perto, ele já aparece um pretinho bem de leve ali, entendeu? Por quê? Porque o meu brush, ó, ele é suave, ele expande, ele pega um pouco mais de área do que ele mostra aqui nessa bolinha. Ele pega um pouco mais de área externa, tá? Então eu venho aqui embaixo, dou um clique aqui, ó, mais ou menos com a bolinha posicionada no meio, bem no meio dessa linha. Clico aqui, vou lá no final, só dou um clique ali, vou lá no final, seguro o Shift e clico mais ou menos aqui no final. Olha o que aconteceu. Olha lá. Tirar, colocar. Uma sombrinha bem suave aí embaixo, beleza? É exatamente isso que eu quero, uma sombrinha bem suave. Ah, eu quero uma sombra maior, não tem problema, você pode fazer a mesma coisa. Ctrl, faz a seleção, clica na layer, né, do direito aqui, faz a seleção, depois na seleção, na layer que você criou para a sombra, tá? Não é na layer do objeto, na layer nova, uma layer nova, porque a sombra é uma sombra, é uma layer à parte, é um elemento à parte, tá? Você pode depois ter que escurecer ela, ou diminuir o alfa dela, ou fazer um ajuste de cor, então ela é uma layer à parte, tá? Eu vou até renomear aqui para sombra
direita. Sombra do lado direito aqui, beleza? Ah, eu quero maior? Não tem problema, você pode fazer do tamanho que você quiser a sombra. Fica a seu critério. Eu gosto dela um pouco mais suave aqui, tá? Um detalhe aí que eu gosto de pensar. Beleza, Fábio, agora eu quero replicar ela, eu tenho que fazer ela do lado esquerdo também, não tem? Tem. Como a gente está no ângulo reto e todos os lados são iguais, muito simples, eu venho aqui, clico na minha layer sombra direita, aperto Ctrl J para duplicar essa layer, vou renomear aqui para esquerda, sombra esquerda, aperto Ctrl T, com o botão direito do mouse eu flipo ela na horizontal. O que é flipar? É só virar ela, é refletir ela para o outro lado na horizontal, que a inclinação dela estava para a direita, agora a inclinação dela vai estar para a esquerda. Aí eu venho aqui, arrasto, né? Arrasto essa sombra. Arrasto essa sombra. Eita, nós. Arrasto essa sombra aqui pro meu exato. Você pode ver que o Photoshop até trava. Porque como é do tamanho exato, ele trava a sombra no lugar certo para mim. Então, eu soltei aqui, olha lá, os meus dois lados agora estão com a sombrinha no finalzinho ali para deixar tudo mais bonitinho, beleza? Mais um voluminho aí no meu, na minha base, no meu cubo aqui, beleza? Bem, vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a sombra projetada. Bem, é o seguinte, gente, pra gente não ficar nessa de, eu sei que você, eu falei que eu ia falar, mas não tem jeito. Eu sei que você não copiou, você já me explicou que a fonte de luz vem de lá e a sombra tem que ser de lá, mas, pô, tá muito igual do cara, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer do lado esquerdo, ao invés de colocar a luz do lado direito, eu quero colocar do lado esquerdo. Não tem problema. Você pode colocar a luz do lado esquerdo, só que aí você vai ter que, tudo que eu fizer aqui, você vai ter que fazer do lado contrário, tá? Mas é só replicar o que eu vou fazer aqui, mas do lado contrário, beleza? Não dá para a luz, para a fonte de luz estar aqui e essa parte ser mais clara ou mais escura do que essa. Não tem como você, eu quero mudar, vou pôr aqui e essa parte aqui ser mais escura que essa, porque essa parte está mais perto da fonte de luz. Então ela fatalmente é mais clara do que essa. Então você tem que entender isso. Se você quiser fazer do outro lado, tranquilo, mas tudo que você está vendo aqui está do lado contrário. Você tem que mudar tudo de lado, beleza? Então a gente vai fazer do lado direito, do lado que eu faço, do lado que eu acho melhor, beleza? Até para visualizar. A visualização funciona melhor assim. A visualização da pessoa, quando ela bate o olho nessa direção, para mim é muito melhor. Eu vejo as coisas de um jeito melhor, beleza? A luz vindo de lá, a sombra aqui, enfim. Eu acho que assim é melhor. Se você quiser fazer de outro jeito, fique à vontade, beleza? Bem, eu gosto de fazer o seguinte, gente. Eu gosto de agrupar as coisas em grupos específicos. Por exemplo, tudo que é da direita, sombra direita e o lado direito, eu vou fazer um grupo. E vou colocar aqui, ó, direita. Esquerdo e esquerdo. Vou fazer um grupo. Esquerdo. Opa. Esquerdo. Esquerda. Beleza? Direita e esquerda. Por quê? Porque eu gosto de me situar. Eu gosto de saber onde eu tô, o que eu tô fazendo. E o topo aqui, eu vou colocar dentro de um grupo também, topo, porque a gente vai adicionar muita coisa aqui nesse grupo. Então eu preciso desse topo aí. Gente, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês nessa aula é que essas marcações direita, esquerda, esses blocos aí, são só as marcações de onde a gente vai colocar as texturas, de onde a gente vai colocar as coisas. Várias vezes a gente não vai usar esses blocos. A gente só vai usar a seleção, o lado, o direcionamento delas, beleza? Calma que eu vou mostrar para vocês mais na frente, quando a gente for usar textura e tudo mais. Aqui é só para vocês entenderem a base e é necessária, essa base tem que existir, beleza? Vamos lá. Vamos para os detalhes agora do chão. A gente vai fazer aqui agora os detalhes. Não, minto. A gente não vai fazer os detalhes agora. A gente vai fazer a sombra projetada e depois, por fim, a gente faz o refinamento,
tá? Então, a sombra projetada, como a luz está vindo daqui, eu vou projetar a sombra aqui. Viu o que eu fiz? Eu simplesmente peguei a base, o topo, tá? Com o Alt segurado, o Alt esquerdo segurado, eu dupliquei esse topo e colei ele aqui, ó. Photoshop, como tudo tá simetricamente perfeito, os lados, os ângulos e tudo, ele mesmo encaixa esse topo que eu copiei aqui na base, entendeu? Pronto, essa vai ser a minha sombra projetada. Olha que simples. Quando a gente faz tudo num ângulo reto, olha como é simples encaixar as coisas. Geometria. A geometria perfeita, ela se encaixa perfeitamente. A geometria irregular, com um tamanho, um lado maior que o outro, um lado na inclinação e o outro, é muito mais complicado de você vincular tudo, de você combinar tudo. Quando as coisas são perfeitamente, simetricamente perfeitas, a gente encaixa muito mais rápido, a gente faz muito mais rápido. Se você pegar isso aqui para fazer desse jeito, você pode fazer 3, 4, 5 minimundos num dia. Isso tudo vai depender da sua produção, da sua criatividade, do que você quer, tá? Às vezes você pode fazer um só em um dia, porque é muito cheio de detalhe e tudo mais. E quanto mais detalhe, para mim, melhor. Porque eu gosto dos detalhes. Quando eu dou um zoom no minimundo e vejo um pinguim na ponta direita do negócio querendo pular para fora do minimundo. Cara, isso é genial, isso é maravilhoso, eu gosto disso, tá? Mas não necessariamente você precisa focar em todos esses detalhes. Você pode fazer minimundos rápidos, com poucos detalhes, mas lindos, tá? E eu vou mostrar isso para vocês também. Bem, sombra projetada, o que eu fiz aqui? Eu peguei o topo, dupliquei ele com o Alt, segurando o Alt, tá? Eu dupliquei ele, coloquei ele aqui exatamente colado no lado direito. Quando eu fiz isso, eu criei um topo copy aqui dentro do grupo topo. Só que ele não é um topo, ele é uma sombra. Então eu vou tirar ele do grupo top, vou deixar ele lá embaixo, tá? Ó, ele tá fora do grupo e vou colocar aqui sombra projetada. Não, vou pôr sombra maior. Porque toda sombra é projetada. Vou pôr sombra maior, tá? Porque é essa sombra do bloco. Vou pôr sombra bloco. Sombra bloco. Beleza. Sombra bloco eu vou pôr o quê? Preta, obviamente. Só que agora é o seguinte. A sombra não é assim. Ela não é rígida desse tanto. Ela não começa aqui e termina aqui do mesmo jeito. A sombra, como funciona a sombra, gente? Quando a luz é direta e muito forte, a sombra é dura. As pontas da sombra, ela é dura, tá? Quando a luz é um pouco mais branda ou tem algumas barreiras, algumas camadas de qualquer que sejam os elementos entre ela e a projeção da sombra, a sombra se dissipa, assim como a luz. A luz começa a se dissipar e a sombra também vai se dissipando. O que é isso? A sombra vai ficando mais suave nas bordas, nas pontas e até no corpo inteiro dela. Ela não fica tão rígida assim, por exemplo, esse quadradão marcadão, entendeu? Se eu tivesse com uma lanterna em cima de um cubo, beleza, a sombra seria muito marcada. Mas se eu tivesse uma lanterna e colocasse uma folha de papel na frente dessa lanterna, a sombra do cubo não seria mais tão firme, ela já seria um pouco mais dissipada. Por quê? Porque eu tenho elementos que vão dissipando essa luz também para incidir, para bater no objeto e projetar a sombra. Então, nesse caso aqui, o que eu percebi quando eu estava fazendo? Cara, não faz sentido. Eu gosto de transformar as minhas montagens e as minhas composições no mais real possível. Eu gosto do mais real possível, tá? Deixar o mais próximo do real. Então, o que eu percebi? Cara, se eu tô projetando o sol aqui e aqui em cima da minha base, do meu topo, eu vou ter elementos, eu vou ter montanhas, eu vou ter árvores e tudo mais, a luz, querendo ou não, por mais que o sol esteja bem no alto aqui, o sol seja uma fonte muito forte de luz, a sombra aqui não vai ser totalmente dura, ela vai ser um pouco dissipada, porque os objetos estão fazendo com que a luz também se dissipe, a luz chegue no ponto final mais branda. E aí a sombra também fica mais branda, entendeu? Então, pensando nisso, o que eu fiz?
eu basicamente vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, sombra do bloco, eu vou fazer uma máscara na sombra, beleza? Só peguei aqui, cliquei aqui, ó, no objeto, na máscarazinha, vai fazer uma máscara. Para que a máscara serve? Basicamente para ocultar ou revelar partes do seu objeto. E aqui, com o balde, com o brush preto, eu oculto, tá? Algumas partes. Eu não estou apagando, tá? Eu estou ocultando. Aqui você pode ver aqui na máscarazinha que onde eu pintei apareceu, tá? Ou com o brush branco eu vou revelando, tá? Aí eu fiz isso com brush, mas eu posso fazer com gradiente, por exemplo, que é como a gente vai fazer. Eu venho aqui na ferramenta gradiente, tá? Que é a tecla G, o atalho G. O atalho G é o balde de tinta, tá? Mas se você apertar Shift G, você vai para outro balde de tinta. Se você apertar novamente Shift G, você vai para o gradiente, beleza? E aqui, vocês vêm aqui na sombra do bloco de vocês e criam uma máscara nessa sombra, nesse retângulo, beleza? Feito isso, vocês vão vir no gradiente, tá? Ferramenta gradiente, tecla G. Se a sua tecla G tiver com um baldinho de tinta, só segurar o Shift e apertar 2 vezes que vai para o gradiente. Vocês vão vir aqui nessa abinha de gradiente e vão vir em Basics. Em Basics, vocês vão escolher o gradiente que vai do preto para o branco, só que a parte branca é transparente, beleza? É 100% transparente, aqui ó, bem aqui, ó, opacidade 0 e aqui a opacidade é 100%, tá? O preto ele aparece e o branco ele não aparece, só que isso gradiente, beleza? Ok. Feito isso, escolheu esse gradiente, você só vai apertando e puxando aqui, ó, para você ir criando esse efeito de gradiente na sombra. Você pode ver que esse lado aqui está mais inclinado que esse, não tem importância, aí você precisa ir revelando essa área novamente, tá? Como que eu estou fazendo isso, Fábio? Aqui eu apaguei demais, eu quero revelar. Como que eu estou fazendo isso? Eu estou apertando X. Lembra que eu falei, acabei de falar para vocês que o X ele vai trocar essa cor base, que é essa cor em primeiro plano. Quando eu coloco a cor branca, eu revelo. Quando eu coloco a cor preta no primeiro plano, eu oculto. Perfeito? Quando então, para ocultar, ocultei demais, a sombra ficou muito clara. Eu venho, aperto o X e venho voltando aqui, ó. Eu quero a sombra aqui na base um pouco mais escura, tá? E aí, conforme ela vai se distanciando da luz, ela vai ficando mais clara, tá? Então, eu vou vindo aqui, vou fazendo isso, beleza. Beleza. Eu acho que assim ficou legal. A gente conseguiu aí fazer um trabalho de gradiente bacana na sombra, só que ainda tem mais. Isso aqui não é o fim, porque aqui a sombra ainda está muito rígida, está muito dura aqui. E a sombra não é assim, ela é um pouco mais... Ela fica rígida, muito rígida aqui na base, tá? Porque a base, logo que acaba o elemento, a sombra está muito atenuada. E aí, conforme ela vai se distanciando da luz, ela vai ficando dissipada. Então, bem aqui, ela é muito rígida. Só que conforme ela vai andando, ela vai ficando mais branda. Assim como no miolo, nas bordas também tem que, nas extremidades, ela também tem que ficar mais branda, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Antes de fazer esse acabamento na sombra, eu quero pedir para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem uma faixinha branca? É porque o Photoshop colou. Lembra que eu falei para vocês que a gente duplicou a base, colocou aqui embaixo, e o Photoshop mesmo, por ser tudo muito igual, simetricamente igual, ele colou essa base em cima, essa base de cima e embaixo, ele cola com um pixelzinho de distância. Com um pixelzinho da régua, digamos assim. Beleza? Então o que eu vou pedir para vocês fazerem? Clicar na sombra de vocês. Com a tecla A, vocês vão pegar a seta branca, clica no pontinho daqui e arrasta ele para dentro do objeto. Lembrando que vocês precisam respeitar a angulação. Tá vendo que essa linhazinha azul, ó, eu posso vir para cá, mas não ia ficar muito bom, né? Eu tenho que respeitar a angulação. Então, segurado aqui, eu vou arrastando para dentro, respeitando a angulação da minha sombra. Feito isso, não aparece mais o risquinho branco, beleza? Mesma coisa aqui embaixo. Ah, mas já mudou. Não importa, você vai vir aqui e vai arrastar aqui, respeitando a angulação.
Show de bola. Agora ficou perfeito, tá? Agora a gente não tem mais o risquinho branco. Esse risco que você tá vendo aqui mais claro é o risquinho da sombra, que depois a gente pode a gente pode ajustar isso aqui. Aquela sombrinha que a gente fez com o brush, beleza? A gente pode ajustar isso aqui depois. Bem, feito isso aqui, cara, isso aqui já tá bem legal, mas o que a gente pode fazer para melhorar é, clica aqui no retângulo, não na máscara, clica aqui, ó, você tem que ver que o quadradinho ficou no retângulo, tá, nesse bloco, e aí você vai vir aqui em Filters, Blur, Gallery e Field Blur. Cara, algumas pessoas, se você não tem o Photoshop atual e tudo, e não tem esse filtro, que eu acho muito difícil, eu acho que basicamente todos têm, tudo bem, você vai usar outro recurso que eu vou mostrar para vocês. Mas, se você tem, esse é o filtro perfeito, beleza? Blur Gallery, Field Blur. Clica aqui. Convert to Smart Object, ok. Que ele vai juntar a máscara ao objeto, vai fazer isso, a máscara e o objeto ser uma coisa só. E agora você vai trabalhar com essa bolinha aqui. Essa bolinha é o ponto de desfoque, tá? Eu vou colocar o ponto de desfoque onde? Lá atrás. Porque quanto mais distante da fonte de luz, mais dissipada, mais desfocado. Então o ponto de desfoque eu vou pôr aqui. Pô, Fá, beleza, mas aí tá desfocando aqui também e aqui também, que você falou que quando acaba o objeto, a sombra é mais rígida. Sim, por isso que eu vou criar um ponto aqui, clico uma vez, e aí eu venho aqui nessa rodinha aqui, ó, nesse branquinho, e vou diminuindo até o 0. Feito isso, tá rígido aqui de novo, clico, faço a mesma coisa desse lado, vou arrastando para trás até o 0, tá rígido de novo, e eu vou fazer isso também no meio, para garantir que no meio também vai ficar rígido, tá? Venho aqui e coloco no 0, beleza. Agora aqui tá legal, tá um blur bacana, só que aqui ainda tá muito rígido. O que que eu vou fazer? Vou criar um blur aqui, um ponto aqui, um pouco mais tranquilinho, uns 4, e um ponto aqui também com uns 4. Beleza, vamos ver aqui um zoom aqui, tá ok. Aqui eu ainda vou colocar outro ponto, só que com 1 de blur, só para não ficar assim, ó, tá muito aqui e aqui tá pouco. Vou colocar mais um ponto aqui e vou colocar 1 aqui. Só para eu ter essa... não, vou colocar 2. Beleza, agora eu estou satisfeito. Eu vou colocar aqui a mesma coisa. Venho aqui, coloco 2. Beleza, ok. Agora eu consigo ver um gradiente aqui, ó. Aqui está muito dissipado. Aqui vai indo, vai indo, vai indo, vai diminuindo, diminuindo. Aqui está rígido. Beleza? É exatamente isso que eu quero. Posso até colocar isso aqui mais aqui. Fábio, que diabo é isso que tá aparecendo? Calma que eu vou falar pra vocês. É questão da máscara. A gente vai apagar isso aqui também, tá? Feito isso, é exatamente isso que vocês têm que saber. Essas bolinhas que vocês criam aqui no Field Blur são os pontos de desfoque. O ponto mais alto de desfoque tem que ser aqui, tá? Porque aqui ele tá muito distante da luz. E conforme ele vai chegando para cá, ele vai ficando mais rígido. Então, esse ponto aqui é 0, esse é 0, esse é 0. Só que aqui tem um ponto 2, aqui tem um ponto 4. Se eu quiser criar um 3 aqui, para ficar 2, 3 e 4, para dar mais ainda essa fluidez, melhor ainda. Eu só não crio tantos assim, e talvez eu falo para vocês não criarem também, porque isso aqui pesa bastante o computador quando você está criando, porque quanto mais pontos de efeito você está criando, mais você está aí gastando o seu processamento no computador, beleza? Mas quanto mais melhor. Isso é um perigo falar, mas dessa forma aqui é bacana de se fazer, beleza? Então faça aí com os 3, 4 pontinhos que fica legal. Feito, terminou, gostou do resultado, aperta OK. Beleza, tudo certo. Como que eu apago isso aqui, Fábio? Que é isso aqui? Bem, isso aqui é um pedaço da máscara que ficou para trás sem cobrir. Ficou um ponto preto aqui, eu esqueci de passar o brush aqui por cima. Então a gente tem que corrigir isso no arquivo original. Como que eu faço isso? Quando eu criei, lembra que quando eu apliquei o filtro, ele me perguntou se eu queria transformar em Smart Object? É porque
quando você vai criar, quando você vai colocar um filtro agregado à sua layer, você simplesmente precisa que essa layer seja um Smart Object. Você precisa que essa layer seja ou um Smart Object ou uma layer rasterizada. É melhor que seja um Smart Object, porque agora, por exemplo, eu preciso fazer uma edição na layer original, que é a edição na máscara, para ocultar essa parte feia que ficou aqui. E eu só consigo fazer isso porque ele é um Smart Object, um objeto inteligente, onde eu clico 2 vezes e eu consigo editar essa máscara aqui, ó. Eu cliquei 2 vezes, ele foi para uma aba separada só daquele objeto, para eu conseguir vir aqui e com o brush preto em máscara oculta, lembra? Com o brush preto eu venho aqui e oculto essa partezinha aqui. Fiz a minha alteração? Ok, aperto Ctrl S para salvar o Smart Object. Posso voltar aqui que, olha lá, sumiu. Agora ele salvou a alteração que eu fiz aqui no Smart Object. Eu posso até fechar essa abinha aqui que tá tudo certo. Beleza? Bem, fizemos aí o nosso bloco. Fábio, eu tô achando isso aqui ainda muito escuro, tá muito estranho, essa sombra tá muito forte aqui, eu não quero ela desse jeito. Fica a seu critério, você pode mudar o quanto você quiser. Vem aqui no Smart Object e vai fazendo, vai alterando o gradiente dela. Você pega aqui no gradiente de novo, ó, tecla G, o gradiente que você usou. Se você não mudou, ele vai continuar aí do jeito que estava e você vai puxando aqui, ó, você vai fazendo essa alteração. Ah, foi demais, beleza, eu quero um pouco aqui. Você vai fazendo essas alterações do jeito que você realmente achar que deve fazer. E realmente é interessante que você tenha esse senso de estética para você fazer o mais perfeito possível dentro daquilo que você acha que é real, tá? A sombra para você assim fica mais real. Pronto, faz isso. Fiz as alterações que eu quis no Smart Object, apertei Ctrl S, vou voltar lá, pronto, salvou. Olha o jeito que tava assim, agora tá assim, tá? Eu, particularmente, achei que ainda a sombra aqui tá um pouco estranha, porque tá em formato de U, tá? Não tá retinha. Volto lá. Cara, faz isso quantas vezes você achar que deve. Você não precisa ficar com medo de alterar o seu arquivo. Quanto mais alteração eu fizer, pior, menos eu sei fazer. Cara, desencana disso. Quanto mais alteração você percebe que você tem que fazer, melhor tá o seu senso de percepção, o seu senso crítico aí na sua arte, entendeu? Então você manda ver, cara, não tenha medo de fazer essas alterações não. Eu vou fazer aqui, enquanto não ficar bom, eu não vou parar, cara. Que eu acho que assim vai ficar massa. Eu vou só apagar um pouco aqui. Cara, pra mim ficou show de bola, tá? Eu consegui pegar um pouco mais aqui, que eu tava incomodado, que aqui não tava aparecendo tanta sombra. Consegui pegar um pouco mais aqui. Pra mim isso aqui tá show de bola. Pra você, se não tiver, tá tudo certo. Faz do jeito que você achar que tem. Se você gostou da projeção dessa sombra, só tá achando ela muito forte, vem aqui na opacidade e tira um pouco a opacidade dela. Também, sucesso. Você pode fazer isso aqui tranquilamente. E aí você pode até criar um ponto de sombra a mais aqui depois, com brush se você quiser. Um jeito muito fácil de fazer isso sem você extrapolar as margens do seu arquivo. Por exemplo, eu quero criar uma sombrazinha a mais aí, só para ficar mais atenuada aqui e sem acontecer isso, ó. Tá vendo? De sair aqui, ó, sair essa parte aqui da minha borda. Eu quero fazer isso, o que eu faço? Aperto Ctrl e clico na sombra do bloco. Eu só vou pegar essa parte. Aí eu crio uma layer diferente, né? Uma layer acima, uma sombra mais aqui, uma sombra a mais. E aí eu faço aquilo. Clico uma vez aqui, vou lá no final, Shift, clico outra vez aqui. Pronto. É isso. Ctrl D para desfazer a seleção. Pronto. Olha que legal. Eu mantive a sombra que eu gostei, a projeção que eu gostei e fiz uma sombrinha a mais ali na borda para dar mais um voluminho, beleza? Porque quanto mais na borda, mais intensa é a sombra, porque menos luz pega ali. Aqui vai ficando mais dissipada e mais clara, porque a luz do sol aqui
tá vindo aqui, batendo aqui e... Deixa eu passar pra... Opa! A luz do sol aqui tá vindo aqui. E, ó, ela tá vindo assim, ó. Tá vendo? Então, ela pega aqui nessa parte. Não com toda a intensidade que ela pega aqui em cima. Porque ela tá pegando aqui, pegando todos os objetos que tá aqui em cima. E aqui ela já tá se dissipando. Mas aqui ela também pega. Então, por isso que essa parte da sombra aqui é mais clara e mais dissipada. Porque aqui a luz já tá vindo com menos força. Porque ela já tá vindo entre vários objetos. E aqui está mais distante, essa parte está mais distante dessa luz do sol aqui, beleza? Por isso que ela é um pouco mais dissipada, tá ok? Tá ok? Bem, esse aqui é nosso bloco com as sombras base, com a sombra do bloco. Agora a gente só vai fazer aqui os acabamentos de detalhes do chão, para a gente ter aquele aspecto de resíduos que o chão fica, por exemplo, com o minimundo ali. Ah, se for terra, a gente pode colocar umas terrinhas aqui no chão. Se for água, a gente pode colocar umas gotinhas d'água. Mas é sempre bom ter uma base de elementos aqui no chão para a gente ter um padrão de sujeirinha, digamos assim, no chão, para a gente ter esse efeito mais realista, tá? É para a gente ter uma noção mais real da parada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma layer aqui embaixo de tudo. Vou colocar aqui, ó, detalhes. E aí eu posso fazer daquela forma que eu fiz a sombrinha na base, dos lados, tá? Posso criar só de um lado, depois replicar do outro. Eu não sei se é necessário, porque é tão gostoso de fazer esses detalhezinhos e é interessante que os detalhes não sejam iguais. Porque vamos supor, se você pega uma mão cheia de farinha e joga no chão daqui e joga no chão daqui, não vai cair do mesmo jeito, vai ser diferente a parada. Então aqui é a mesma coisa, para ser mais real, precisa ter uma certa diferença entre os lados. E aí, gente, aqui a gente é obrigado a usar, não é obrigado, mas se não fosse assim, seria muito complicado de se fazer isso no desenho, no dedo. A gente usa brushes especiais para fazer esse tipo de coisa. Pô, Fábio, mas aí você já extrapolou. Eu não tenho brush. Como que eu vou ter brush? Relaxa. Eu vou fazer aqui e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que você vai conseguir esses brushes. Então calma, cara. Eu falei que isso aqui é um curso. Não falei que você vai sair daqui sabendo? Você vai sair daqui sabendo. Relaxa. Eu vou usar aqui o meu brush especial de... eu vou colocar aqui umas partículas, certo? Aqui, ó, partículas. Eu vou escolher até a cor preta e eu vou clicando aqui. Diminuo o tamanho, vou diminuindo o tamanho, vou colocando mais assim. Tá pegando muita área lá de fora, mas calma. Tá pegando muito aqui essa parte aqui, ó, mas relaxa que depois eu venho fazendo um acabamento. Ó, para não usar sempre o mesmo brush e ficar sempre as mesmas partículas, eu mudo, eu venho aqui, pego outro brush partícula, com as partículas maiores um pouco, para dar esse efeito mais de pedaços maiores aí, né, na minha composição. Aí eu gosto também de pegar um aqui que eu chamo, o fog é legal, que é tipo uma fumacinha, mas aqui ele pode representar aqui uma sujeirinha, cara. Aqui, ó. Aqui eu vejo que os detalhes dele tá pra cima e os detalhes de baixo aqui tá quadrado. Se eu apertar aqui vai ficar muito estranho, vai ficar um quadradão. Então o que eu faço? Com o botão direito eu venho aqui e giro o meu brush. Olha lá, eu tô girando ele na posição que eu acho que vai ficar legal. Beleza, girei, ficou legal, aperto Enter. Ah, Fábio, o meu Photoshop não aparece esse desenho do brush aí, eu não consigo ver nada. Tá assim? Seu Photoshop tá assim? É porque o Caps Lock tá ligado. É só desligar ele que o formato do brush aparece para você de novo, beleza? Já aconteceu isso várias vezes comigo no passado e eu ficava perdido, reiniciava o computador, essas coisas todas. Mas agora tá de boa. Bem, depois que eu fiz essas partículazinhas, eu vou colocar outro brush. O que eu faço? Adiciono uma outra layer. Porque se eu precisar apagar, eu não tenho que apagar tudo. Eu tenho que apagar só esse brush. Beleza? Ó, fiz um pouco aqui, deixa eu virar esse... Quero só essa pontinha aqui.
Beleza? Agora, como aqui tá muito quadradão, eu vou apagar. Venho com a minha borracha, mais suave um pouco. Não vou apertar direto, vou apertando, ó, dando pequenos cliques para eu ir apagando de leve algumas partes, beleza? Olha que legal que já tá ficando a nossa sujeira aí no chão, né? Tá ficando muito, já tá ficando muito realista. Eu gosto muito disso, cara. Eu gosto, quanto mais realista pra mim, melhor. E aí agora, deixa eu pegar outra aqui, deixa eu ver. Eu quero, essa pontinha aqui tá me incomodando porque vou até criar uma outra layer, porque provavelmente eu vou ter que alterar o direcionamento dela. Como? Dei um clique no brush, você viu, né? Só que essa parte aqui não é reta. Isso aqui é um chão, ela tem que seguir a base. Ela tem que, para ter essa perspectiva, essa partezinha aqui, deixa eu pegar um brush para explicar para vocês direitinho. Para ter uma lógica, um direcionamento lógico, essa partezinha aqui, eita, essa partezinha aqui tem essa, né, essa parte reta aqui tem que seguir esse direcionamento. Esse direcionamento da base. Porque se a base está nesse direcionamento, é porque todo o plano está nesse direcionamento. Então, essa partezinha aqui tem que também estar nessa direção, para seguir a direção da base. Perspectiva, isso aqui é super importante para que vocês façam o negócio do jeito certo, tá? Vocês vão clicar aqui, Ctrl T, aí com a tecla Ctrl pressionada, vocês vão mudar a perspectiva do seu brush, tá? Bem de leve aqui, bem tranquilo. Quando eu perceber que tá na mesma perspectiva aqui do topo, eu paro, tá tudo certo, dou um Enter, ok, é isso que eu queria. Vou vir com a minha borracha, só dar um retoquezinho aqui, apagar um pouquinho, é exatamente isso que eu queria. Bem, de um lado a gente já tem a sujeirinha pronta, muito simples, alguns cliques com o brush certo a gente conseguiu fazer. Eu poderia muito bem replicar para o outro lado, mas não, eu vou fazer do outro lado uma outra sujeirinha, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, dirty, que é sujeira, mais ou menos. Eu gosto de colocar em inglês porque não vou colocar sujeira, é muito grande o nome. Dirty é direita, beleza? Da direita. Agora eu vou criar uma outra, aqui também, ó. Eu não fiz só uma, né? Eu fiz várias. Então, vou copiar esse nome aqui e vou unificar toda essa sujeira. Ao invés de 3 layers de sujeira, eu só quero uma, porque isso aqui vai ser um padrão. Então, eu seleciono as 3 layers da sujeirinha, os 3 brushes que eu coloquei, selecionei os 3, aperto Ctrl E. Selecionei tudo, mesclei tudo com em uma só layer, beleza? Agora eu vou criar uma outra layer e vou fazer do outro lado do mesmo jeito que eu fiz. Posso até usar os mesmos brushes sem problema algum, só que não verde, né? Vou pôr preto aqui. Igual eu falei para vocês, ó, posso dar um clique aqui e com o T, né? Com a Ctrl T e o Ctrl pressionado aqui agora, eu posso dar uma mudada na perspectiva dele, seguindo a sombra aqui. No caso, a sombra é uma guia aqui pra gente, né? Aqui não tem sombra, então a gente tem que seguir pela base de cima. Aqui a sombra tá exatamente na projeção que ele tem que estar. Então, só criei essa projeção, vou vir com a borracha, vou dar um acabamento aqui, porque tá muito quadrado. Beleza. Só vou pegar ele aqui. Como ficou legal esse aqui, ficou bem discreto, vou dar um Ctrl J, ó, tá aqui na sujeirinha, Ctrl J para duplicar ela, Ctrl T, vou arrastar ela para cá, vou usar a mesma sujeirinha aqui, beleza? Vou apagar um pouquinho dela para ficar mais suave. Novamente, Ctrl J, Ctrl T, vou colocar ela aqui no centro também, Enter, E, vou apagar um pouquinho para deixar mais suave. Show de bola, cara, já dá para ter uma noção do jeito que tá ficando, bacana. E agora eu vou vir com o meu brush de partículas, que eu acho sensacional. E vou colocar as minhas partículas aqui. Olha lá.
Diminuo um pouco, coloco mais aqui. Pequenos cliques, vou dar uma rotacionada no brush para mudar o direcionamento das partículas. É interessante que a gente se atente a isso, para não ficar as partículas iguais em todos os lugares, porque é perceptível, por mais que sejam partículas pequenas, se você fizer isso aqui, você consegue ver que é um padrão, é tudo igual, tá? Por isso que eu vou dando pequenos cliques e mudando de tamanho e posição também, ó. Vou mudando aqui. Aí eu venho aqui, mudo o tamanho ou muda o brush, diminuo ele aqui, ó, bacana. Aqui saiu muito, então eu venho aqui, apago com a minha borracha. Vou apagar um pouco disso aqui também, que ficou demais. Perfeito, esse é o nosso bloco com a nossa sujeirinha aí no chão. Perfeito para a gente usar agora e começar a produzir em cima dele, nas laterais dele e do jeito que a gente quiser. Deixa eu apagar essa projeção aqui, que era só um detalhe. Deixa eu pegar essas layers que eu acabei de fazer, unificar, selecionei tudo, Ctrl E, Dirty, esquerda, ok. Deixa eu colocar aqui o Dirt esquerda, eu vou colocar aqui na esquerda. Deixa eu ver se vai dar problema aqui. Ó, só apareceu aqui uma pontinha, eu posso apagar essa pontinha. Se eu quiser deixar lá onde estava, ok. Só que eu gosto de colocar tudo na esquerda ou tudo na direita, para a gente ter tudo organizado. Se lá para frente a gente vê que isso aqui não tem como ficar nesse grupo aqui, porque pode interferir em alguma coisa, ó, igual por exemplo aqui, interferiu, a gente tira, não tem problema algum, tá? A gente não precisa manter num grupo só porque é organizado. A gente tem que manter no grupo se for coerente manter no grupo, beleza? Aqui eu posso muito bem apagar e aí não tem problema nenhum manter. Aí a gente tá agora com tudo muito organizado, tá? Topo, a sombra mais aqui é ali na direita também, então eu posso colocar aqui, beleza? E a sombra projeta, a sombra do bloco eu não vou colocar na direita, porque é uma sombra à parte, é uma coisa à parte, que a gente depois pode mudar, pode deixar ela mais clara, pode tirar, pode, enfim, encurtar ela, a gente pode fazer um monte de coisa com ela, tá? E esse aqui, esse retângulo aqui, lembra? É o retângulo base, lá de baixo, eu não preciso dele agora, tá? Eu posso deixar ele aqui base, para quando eu precisar dele, se eu precisar dele eu usar, ou eu posso simplesmente deletar ele, que não vai fazer a menor diferença, beleza? Bem, gente, esse é o nosso bloco e eu espero que vocês tenham entendido o passo a passo, que vocês tenham entendido como eu faço como eu fiz todos os elementos aqui. Na aula que vem, a gente vai ver onde a gente vai encontrar a textura, onde a gente vai encontrar os brushes, onde a gente vai encontrar imagens e tudo mais. Eu vou explicar para vocês porque agora é essa hora. A gente já fez nosso bloco e agora a gente quer alimentá-lo visualmente. E a gente precisa de imagens, texturas e enfim, e várias outras coisas, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, tira um print aí, ó, tira um print desse blocão bonitão aí, façam os blocos de vocês aí na casa de vocês, tira print, marca a gente no Instagram, Design e Criação, deixa eu saber se você tá fazendo o curso, deixa eu saber se você tá aí participando de tudo, porque lembre-se, só vai ganhar o certificado e só vai ganhar a grande oportunidade final quem fizer tudo, quem tiver nas aulas, quem tiver participando, beleza? Então participe, deixa eu saber se você curtiu e um forte abraço. Lembra da nossa hashtag aí, tá? Pra gente usar, eu crio meu mundo, hashtag eu crio meu mundo, pra todo mundo saber que independente de ser parecido, igual ou não, igual jamais vai ser.
Eu espero, né, que ninguém aqui saia copiando igual o que os outros estão fazendo, mas parecido, gente, é inevitável. E para eu saber que você está fazendo o seu mundo do jeito, do seu jeito, com as suas técnicas, gastando o seu tempo para produzir, põe aí a hashtag Eu Crio Meu Mundo e deixa eu saber disso aí, beleza? Gente, um forte abraço, foi um prazer ter feito essa primeira aula. Ela foi um pouco mais longa porque foi uma apresentação para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. As próximas serão mais diretas e fica comigo até amanhã na próxima aula do curso A Piece of World. Valeu, um forte abraço.